Se uma empresa é excelente, tem lucros crescentes, pouca dívida e uma ótima gestão, significa que comprar essa empresa a qualquer preço é um bom investimento? Não! E esse é um dos erros mais comuns de quem começa a investir. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Torres, investidor fundamentalista há mais de 4 anos. E nós estamos aqui, como vocês já sabem, para falar sobre investimentos, negócios, economia. Então hoje a gente vai entender um pouco sobre quando comprar uma empresa ou quando comprar ações de uma empresa em um preço que vale a pena. Às vezes a gente fez toda a análise da empresa, percebeu como os números, a análise quantitativa da empresa são bons, são satisfatórios, mostram que ela é financeiramente saudável, tem fundamentos econômicos sólidos. Depois a gente fez a análise qualitativa, mostrando que a gestão sabe o que está fazendo, entende do negócio, é experiente naquele segmento, tem uma percepção de marca, de valor muito sólida e sabe para onde ir, e que a clientela, os stockholders, o pessoal que depende dessa empresa há muito tempo, sabe que é uma empresa confiável, mas o preço ainda não está no valor ideal. Então a gente tem que rever essa nossa análise e saber se vale a pena comprar neste preço. Porque, como diz Warren Buffett, você tem que comprar uma empresa em um valor justo. Quando ele começou a investir, ele começou a comprar em empresas fracas que já estavam à beira da falência, mas que tinham a possibilidade de crescer e ter um retorno, um bom retorno durante algum tempo. E depois ele desfazia desse investimento para procurar outro investimento. Só que aí, quando ele se reuniu, quando ele começou a conversar com o Charlie Munger, que se tornou seu amigo para o resto da vida, ele percebeu que o mais importante, o Charlie Munger falou para ele que ele deveria comprar ações a um preço justo de empresas que têm uma vantagem competitiva, de empresas grandes. Porque, como o próprio Warren Buffett diz, comprar essas empresas, essas barganhas de comprar em um preço e vender em outro, aproveitando esse lucro, fez dele milionário. Mas comprar empresas com vantagens competitivas a um preço justo fez ele ficar bilionário. E a gente quer sempre o melhor, né? A gente quer ficar bilionário também. Então a gente tem que entender qual empresa comprar e o momento em que comprar, contanto que seja um preço justo da empresa, não a qualquer preço. Por mais que você queira investir na empresa que você vê que ela está em uma situação boa financeiramente, que você vê a perspectiva dela de crescimento, comprar ela em um preço que não seja justo, que seja fora da realidade, porque às vezes o mercado está fora de si e acaba pagando coisas por uma empresa absurda, valores absurdos. Então a gente tem que saber identificar esses momentos de entrada para poder comprar ações e se beneficiar, crescer junto com a empresa durante o tempo que ela vai viver, durante o tempo que ela vai trazer retornos, dividendos, lucros e várias outras coisas. Então para isso a gente precisa entender como funciona o preço e quando entrar nele. E é isso que a gente vai estudar hoje, vai tentar entender. Empresa boa começando agora. Vamos começar depois de enrolar muito, falar bastante. Empresa boa não significa ação barata. Conceito, o que é que quer dizer com isso? Uma empresa pode ser excelente, como a gente já falou aqui, pode ser excelente, pode ter diversos indicadores de gestão muito boa, mas suas ações podem estar caras demais. Veja aí um exemplo, você faz uma análise, mas aquela empresa vale R$50, esse é o preço justo de pagar por ela, mas aí ela está sendo cotada no mercado a R$500. Aí você percebe que está em um patamar
diferente, está num patamar absurdo que você não pode comprar, porque se você comprar nesse preço e ela voltar para um preço justo, quanto dinheiro você vai perder? E como a gente já conversou aqui, se você perder dinheiro, você vai ter muito mais trabalho para conquistar o mesmo dinheiro, recuperar esse dinheiro. Então, é fundamental a importância a gente saber analisar a empresa, saber analisar o negócio e tomar a decisão certa para poder ter um retorno satisfatório. Quando compramos uma ação, não estamos apenas comprando uma empresa, estamos pagando um preço por parte dela. E quanto maior o preço que eu pago, maior precisa ser o retorno que essa empresa vai gerar para justificar esse investimento. Continuando aqui, pessoal, vamos ver a diferença agora de preço e valor. A gente tem que sempre procurar comprar valor para poder, como eu já disse aqui, ter os melhores resultados no longo prazo. Conceito: preço é quanto o mercado está cobrando pela ação. Valor é uma estimativa de quanto aquele negócio realmente vale, com base na sua capacidade de gerar resultados e caixa no futuro. Então, pessoal, a importância é aquilo que eu falei, da gente estudar a empresa, ver qual é a vantagem que ela vai trazer no longo prazo, qual é a capacidade da empresa de trazer esses resultados, trazer esse lucro, quanto ela consegue gerar, será que vale a pena? Como eu disse aqui, quanto maior o preço que você pagar, mais a empresa vai ter que trabalhar, mais vai ter que gerar retornos para justificar aquele preço que você pagou, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, que o preço, quando você vai fazer a conta, é o mercado, é quanto o mercado está cobrando pela ação. O mercado somos eu, você, seu vizinho, pessoas do Brasil, de outra cidade, de outro estado, que estão acompanhando aquela cotação, estão acompanhando aquela empresa, e cada vez que mais pessoas vão comprando, mais o preço vai subindo, né? E então a gente tem que entender que ali é só um número na tela, não representa o preço que realmente a empresa vale. Por isso a gente tem que fazer uma análise quantitativa, uma análise qualitativa, para chegar a um preço mais ou menos justo. Ele nunca vai conseguir um preço cravado, é esse preço pronto. Mas a gente usa como um termômetro, quanto está quente, quando está frio, para poder ficar mais próximo daquele número que vai satisfazer os nossos retornos, que vai ter uma margem de segurança para que a gente não perca dinheiro, mas sim ganhe e continue ganhando nos próximos anos, nos próximos mercados, trimestres, semestres e anos, décadas também. Então é importante a gente entender isso. Aí ele continua aqui: valor é uma estimativa de quanto, como eu falei, estimativa. A gente faz uma estimativa de quanto aquele negócio realmente vale, com base na sua capacidade de gerar resultados. Se atente a isso, capacidade de gerar resultados. A gente precisa entender isso. Será que ela tem essa capacidade, toda essa capacidade de gerar um resultado que a gente espera para poder ter o retorno que a gente espera? Então, é uma análise que a gente precisa fazer com cuidado para tomar a decisão certa. E como eu disse, não adianta ter o resultado agora, sendo que daqui a 3 meses não vai ter, sendo que daqui a 6 meses não vai ter, seja que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos não vai ter, né? Mas a gente só aproveitou um boom momentâneo e acabou ficando de fora. E quando esse boom acaba, muitas vezes a gente não sabe e acaba perdendo dinheiro quando a gente menos espera. A importância da gente entender isso e entender a diferença aqui, voltando aqui, de preço e valor. São duas coisas diferentes. A gente precisa focar em comprar valor para poder assim ter os melhores resultados e ter uma operação de investimento satisfatória. O preço está na tela.
valor precisa ser estimado. É justamente aqui que entra o valuation, PL, o primeiro filtro. Então, pessoal, vamos aqui ao conceito de PL. O PL compara o preço da ação com o lucro por ação. Então, a gente precisa entender a importância do PL para poder tomar, como eu falei, as decisões mais importantes de se compra ou se não compra em investimento. Porque a gente precisa entender a situação daquela empresa num preço, num valor. A gente precisa entender o preço e o valor do que a gente vai comprar. Então, o PL nos ajuda a identificar isso. Como ele diz aqui, o PL compara o preço da ação com o lucro. Vamos supor que você paga um preço hoje pela empresa, mas um valor hoje, né? Mas quanto tempo vai demorar para você ter esse retorno? Quantos anos vai demorar para ter esse dinheiro de volta? Então, o PL ajuda, já falei, ajuda você a ter uma estimativa, ter um entendimento de quando esse dinheiro vai voltar. Vamos supor que você comprou uma empresa, pagou, vamos dizer, R$1.000. Não, pagou 10 mil, ou não, 12 mil reais, vamos ser mais preciso, 12 mil reais. E essa empresa tem um lucro por mês de R$1.000. Então, para recuperar esse dinheiro, você vai precisar de um ano. Porque como ela lucra R$1.000 todo mês, todo mês, e em um ano tem 12 meses, então em um ano ela lucra R$12.000. O valor que você pagou na empresa. Então quer dizer que o quê? Que em um ano você já tem o dinheiro que você investiu na empresa e vai poder continuar com aquele ativo rendendo dinheiro para você no próximo ano, no outro ano e assim sucessivamente, enquanto ele se manter com os fundamentos econômicos. Por isso a importância da gente entender o PL, porque aí vendo um outro cenário, vamos supor, vamos dar mais ou menos um número para ficar mais fácil de entender isso, que você paga os 50 mil, mas essa empresa ela dá um lucro de R$1.000 por mês. Então, quantos anos vai demorar para você ter os 50 mil de volta? Entendeu? Agora aí você faz as contas, vai demorar muito mais. Se por ano eu faço 12 mil, né? Vai demorar uns 5 ou 4 anos para você poder chegar lá, ou até mais, dependendo, porque passando aqui alguns anos ela não teria os 1.000 por mês como lucros. Como a gente sabe, a economia é cíclica, muda. Então é importante a gente entender o PL. Se uma empresa tem PL de 5, o mercado está pagando 5 vezes o lucro anual por ação. Mas cuidado! Um PL baixo não significa automaticamente que uma ação está barata. Pode ser que o mercado esteja esperando uma queda nos lucros. Crescimento também tem preço. Nós vamos entender agora o conceito dessa frase. Crescimento também tem preço. Ou seja, empresas que crescem mais podem merecer múltiplos maiores, mas o crescimento esperado precisa justificar o preço pago. Então, cada vez mais a empresa vai ter que melhorar os números, a eficiência, as vendas, a gestão vai ter que melhorar sempre todo ano para poder manter aquele crescimento, manter aquele retorno todo mês, todo ano, para poder continuar pagando e se manter naquele preço que você comprou e não ter prejuízo. Então a importância da gente saber a importância de comprar no preço certo ou para uma empresa que traz um retorno melhor, porque é melhor você comprar uma empresa num preço que tenha valor, um preço justo, mas que tenha um retorno de 5%, vamos supor, do que comprar uma que tenha 10, 15 e ela não conseguir manter esse retorno, essa geração de lucro de 10, de 15, de 20, de 30.
Então é muito melhor a gente saber analisar para tomar a decisão certa. Uma empresa que cresce 20% ao ano pode ser melhor do que uma empresa que cresce 5%. Mas se eu pagar um preço absurdo pela primeira que cresce 20% ao ano, posso ter um retorno pior. Então, por isso, vamos à margem de segurança. Conceito é a diferença entre o valor estimado de uma empresa e o preço que você está disposto a pagar. É a diferença do valor estimado, como a gente já conversou aqui, de uma empresa e o preço que você está disposto a pagar. Então, é aquilo que eu falei. Você precisa saber se o preço é um preço justo para poder criar essa margem de segurança. Porque quando você estiver na margem de segurança, você sabe que a empresa não vai cair daquele preço que você comprou. Pode ser que até caia algumas outras vezes por causa da irracionalidade do mercado das pessoas. Só que ele vai voltar para o preço que realmente é justo. Ou durante o tempo, se você ficar com a ação por muito tempo, ela vai subir. O mercado também vai começar a perceber que aquela empresa vale muito mais do que está sendo cotada. E é nesse momento que a gente vai ganhar os lucros, vai ganhar o retorno que a gente espera, fazendo a empresa crescer, o valor da empresa também crescer e o preço também subir. E, consequentemente, a gente ganhar muito mais dinheiro. Se você está gostando, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um curtir nesse vídeo para que mais vídeos como esse possam ser feitos, possam me ajudar a criar mais, falar mais sobre o investimento e ajudar vocês a investir melhor e entender os negócios de um jeito diferente, de um jeito que você nunca viu e nunca ninguém falou assim tão abertamente para você. Então, dá um curtir aí, comenta nos comentários o que você achou, a dúvida que ficou, ou entre em contato comigo para que a gente possa conversar melhor sobre investimento em negócios, sobre o seu próprio negócio, entender os números, entender a marca, como é que está na questão da gestão, quais são os seus objetivos, qual a estratégia para poder crescer, para poder lucrar mais. Então isso tudo começa com uma conversa, com um entendimento, com uma análise de tudo o que funciona na empresa, como funciona e como você quer que funcione. Então na descrição tá todas as informações. As 3 perguntas do analista. Vamos agora entender 3 perguntas que são fundamentais fazer na hora de tomar uma decisão de investimento. Primeira, a empresa é boa? Tem bons fundamentos? Capacidade de gerar lucro e vantagem competitiva? Vantagem competitiva. Como a gente falou aqui, ela tem que ter capacidade de gerar lucro e tem que ter capacidade de manter essa geração de lucro para que a gente possa ganhar dinheiro nesse tempo e ter bons fundamentos econômicos para poder a gente ter mais confiança na empresa. Segunda pergunta: quanto ela vale? Qual é a estimativa razoável do seu valor? Voltando aqui a essa palavra, estimativa. A gente tem uma estimativa do valor que ela vale. Então a gente tem que fazer tudo a base, ver mais ou menos essa estimativa e tomar decisão com base nela. Porque aí é que a gente vai encontrar o valor. Se a gente encontrar esse valor e o preço da ação estiver abaixo, estiver numa oportunidade de ganhar dinheiro com a situação do mercado que se encontra, então a gente tem que comprar ela, aproveitar aquele preço para que quando um dia ela voltar para o preço que ela vale, o valor, a gente já está posicionado e poder aproveitar esses ganhos, esses lucros, tanto da empresa quanto da cotação do valor, do preço da ação no mercado. Terceira pergunta: quanto estou pagando? O preço atual oferece uma margem de segurança? Então, aqui a gente acabou de falar,
a margem de segurança para poder ter certeza que o preço não vai cair mais, que a gente não vai perder mais dinheiro. Essa é a importância da margem de segurança. Não é uma certeza, óbvio que não vai cair. Pode ser que caia, como eu falei de novo, repetindo aqui, o mercado é racional, as pessoas tomam decisões com base nas suas emoções. Então a gente não pode esperar muito que sempre seja uma constante, né? Sempre seja uma coisa que vai ficar ali, nunca vai mudar. Pode ser que mude, mas a gente vai estar prevenido na melhor posição, que é com uma margem de segurança e se proteger, né? Em quedas muito longas, muito grandes, que vai fazer perder muito mais dinheiro. É quando essas três perguntas começam a conversar que a análise fica interessante. Então, pessoal, a gente entendeu aqui que precisa responder essas perguntas para poder identificar uma empresa de valor, uma empresa que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Como eu disse no começo, o Warren Buffett falou, ele ganhou dinheiro com algumas empresas, comprando e vendendo, aproveitando o último suspiro, o último momento de lucro, vamos dizer assim. Fez ele ganhar algum dinheiro, ficar milionário. Mas o que realmente fez ele ficar bilionário foi investir em empresas de valor, empresa que tinha uma vantagem competitiva, que tinha uma gestão sólida, que tinha uma perspectiva de crescimento, um investimento na própria empresa com diversas oportunidades para poder investir. Um fluxo de caixa recorrente, crescendo, melhorando, entrando dinheiro, fazendo a empresa ser saudável, a empresa gerar lucro, como eu falei em outros vídeos aqui. Aliás, dá uma olhada no meu YouTube, veja alguns vídeos que vai reforçar mais ainda o seu aprendizado e entender que uma empresa é um organismo vivo que a gente precisa cuidar, a gente precisa manter, a gente precisa estar recorrentemente ajeitando, revisando as coisas para poder manter ela competitiva durante muitos anos. E tudo começa com análise, com a definição de uma estratégia, com um operacional eficiente que coloca em prática aquilo que foi planejado e sabendo planejar também o futuro, planejar o dinheiro, os investimentos, saber onde investir para poder continuar tendo retorno e não depender de um fluxo de caixa de um mês, de um trimestre que foi bom, sendo que isso não mantém a empresa competitiva. Tem que ter uma vantagem competitiva, tem que ter um produto diferenciado, uma inovação e principalmente no mercado de hoje de inteligência artificial, de negócio mudando constantemente, a gente precisa se manter competitivo, correr atrás, se informar para poder encontrar as melhores oportunidades. O investidor precisa analisar qualidade, valor e preço, porque no mercado financeiro não basta comprar apenas uma boa empresa. Você também precisa pagar um preço que faça sentido. Se você quer aprender a analisar a empresa cada vez mais de uma forma profissional, inscreva-se no canal e acompanhe a série do Zero ao Analista. E se você procura orientação profissional para analisar os seus investimentos, também ofereço consultoria de investimento. O contato está na descrição. Agora você já sabe que uma empresa boa pode ser um investimento ruim se o preço estiver alto. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: como descobrir quanto realmente uma empresa vale? É possível calcular o valor justo de uma ação? É isso que vamos descobrir no próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima!